Você já fez ou tem vontade de fazer algum preenchimento facial? Você tem dúvidas sobre isso? Assista nosso vídeo. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Juliana Sanz, eu sou dermatologista e eu vim falar hoje um pouco aqui com vocês sobre preenchimento facial. O preenchimento facial, ele vem sendo aí ultimamente muito falado, é um procedimento muito procurado no consultório e o que eu queria explicar um pouquinho para vocês é como que a gente faz esse procedimento. Eu acho que o principal é a gente conseguir diferenciar e diagnosticar no nosso paciente o que a gente tem que, se a gente faz um embelezamento ou se ele já tem um processo aí de envelhecimento e a gente precisa fazer um processo de rejuvenescimento. O meu objetivo sempre aqui no consultório é realçar a característica natural do paciente e nunca alterar a fisionomia dele. Eu acho que a gente tem que manter as nossas características naturais e só realçar aquele ponto que a gente pode deixar o paciente mais belo, né? Então, às vezes, o paciente chega aqui para mim querendo preencher um bigode chinês, por exemplo, mas ele não compreende que aquele bigode chinês ele é causado porque os compartimentos faciais dele estão fora do seu local. Então a gente precisa reposicionar essa face e tirar aquele peso em cima, daquela linha para a gente poder melhorar o bigode chinês. E não é só preencher aquele sulco. Como, por exemplo, às vezes o paciente quer uma boca da Angelina Jolie, mas aquela face dela precisa melhorar outros aspectos para comportar, ou às vezes aquela face dela nem cabe um bocão daquele. Então é preciso a gente ter uma análise muito minuciosa. O paciente precisa vir aqui, a gente avalia, mede, estuda a face dele, vê quais pontos a gente consegue melhorar, quais pontos a gente consegue embelezar mais ainda, pra gente poder decidir qual tipo de preenchedor a gente vai utilizar, qual plano a gente vai estar, o que a gente vai fazer com aquele preenchedor, E a quantidade também. Então, uma seringa de ácido hialurônico de um preenchedor tem 1 ml, então é muito pouquinho. Então, às vezes a gente precisa, por exemplo, se a gente quer definir um ângulo, devolver aquele contorno facial para o paciente, só 1 ml não vai nem fazer diferença alguma. Mas, por exemplo, 1 ml numa olheira ou num nariz já é um grande volume. Então, até isso a gente tem que ter o cuidado. O que eu gosto de falar para os meus pacientes é: sempre tenham muita confiança no médico em que vocês estão fazendo. O médico precisa ter um bom senso estético, ele precisa ter muita expertise, muita mão, experiência com o preenchedor. E na minha opinião, eu acho que a gente precisa ter muita confiança em para quem a gente vai estar entregando o nosso rosto, Então, eu fico aqui à disposição para tirar as dúvidas de vocês, tá? Venham aqui, a gente faz essa avaliação. O que eu gosto, as indicações que a gente tem aí para o ácido hialurônico são inúmeras, A gente tem todo o processo de lift, de reestruturação facial, melhorar, por exemplo, olheira, aquele olhar cansado, devolver o ângulo de mandíbula, melhorar aquele queixo que é um pouco, retraído, melhorar o nariz, os lábios, fazer esse rejuvenescimento. Então a gente tem todo um protocolo, toda uma avaliação que a gente precisa, tá bom? Eu estou à disposição. Um beijo para vocês!